esforço muito grande que foi feito pelas religiões de matriz africana, inclusive de serem concebidas como religiões. Então, nesses detalhes que a gente consegue perceber, por exemplo, como o elemento do racismo ele opera na desconsideração dos cultos e tradições de matriz africana. Veja, aqueles de orientação cristã, ainda que não sejam católicos, agora mais recentemente, são considerados religiões. Aqueles e aquelas que são de outra orientação de matriz africana tendem a ser consideradas seitas. Então, a gente tem esse elemento, primeiro, o elemento do racismo, que colabora com essa cristalização de consciência, e que a partir daí, e que era as dificuldades encontradas pelos terreiros aqui em Vitória da Conquista, era de conseguir reconhecer que os imóveis onde eram realizados os cultos pudessem ser considerados centros religiosos, porque uma dificuldade particular desse caso é que os centros de terreiro e de umbanda, muitas vezes, eles se misturam com a própria casa do sacerdote ou da sacerdotisa, do tatalorixá, do babalorixá, da ialorixá. Então, a negativa da prefeitura municipal em conceder a imunidade tributária se dava justamente de encontrar motivos para não conceder. Ou seja, aqui se tem um imóvel que se realiza cultos, mas também é um imóvel residencial. Se pelo fato de ser se existe esse fato de ser um imóvel residencial também, então não vamos isentar o imóvel de isentar não, aplicar a imunidade tributária sobre o imóvel, já que ele serve como residência. E essa é uma característica peculiar das religiões de matriz africana. Então, foi um esforço que a gente fez também na ação de também demonstrar para o judiciário como é essa realidade das religiões de matriz africana, como é a realidade da Umbanda, do Candomblé, das várias nações de Candomblé, das várias formas de cultuar, porque isso permite que o judiciário conheça como funciona, conheça objetivamente a realidade concreta do terreiro e saiba que, apesar de que possa o sacerdote ou a sacerdotisa residir naquele imóvel, aquele imóvel ele é um centro de realizar liturgias, é um centro de fazer celebrações, de fazer cultos, enfim, de que onde a Umbanda e o Candomblé podem se realizar na prática também. Então, foram essas duas dificuldades. A primeira, da gente encarar uma dificuldade social, uma realidade social, de que, por anos, eu estava acompanhando aqui a entrevista, né, e foi até usado o termo da chaga da escravidão, assim, né, um problema estrutural que está no embrião da nossa sociedade. A gente tem a escravidão, e passar tanto tempo com boa parte da população submetida nessa condição de escravos, comparado, sobretudo, ao tempo que a gente tem que essa parte da população está liberta, ou aparentemente liberta, isso deixa marcas terríveis. Então, se não foi possível realizar a escravidão sem fazer uma disputa de narrativa de que os povos negros trazidos de África, eles eram inferiores, eram sem almas e sequer eram considerados humanos, porque os cultos, as tradições por esses povos celebrados seriam também considerados religiões. Então, a gente tem essa primeira dificuldade de considerar as religiões de matriz africana enquanto seitas, porque existe o fator do preconceito, o fator do racismo estrutural na nossa sociedade, que ele atinge também a dimensão religiosa. E existe outro fator, que é a realidade concreta dos terreiros, onde o espaço de culto e celebração ele se confunde com a residência do sacerdote ou sacerdotisa. E essa é uma possibilidade do racismo institucional ele aparecer nessas causas, né? Porque se negava a imunidade tributária porque tinha um elemento ali que não era padronizado, por exemplo, com as religiões, sobretudo cristãs, onde a igreja ela é separada, por exemplo, da casa do padre, onde a igreja ela é separada da casa do pastor, separada da casa do mentor espiritual. Então, no Candomblé e na Umbanda, por ter essa realidade diversa, isso também necessitou que tivéssemos um cuidado mais
apurado na elaboração da ação para demonstrar para o judiciário como é a realidade do candomblé, para que ele pudesse compreender que a negativa que a prefeitura municipal fazia de aplicar a imunidade tributária era de, inclusive, não reconhecer que aqueles imóveis eram templos religiosos. E a gente demonstrou que sim, são imóveis que, apesar de residirem lá, que muitos sacerdotes, sacerdotisas e filhas de santo também residem, onde fazem as celebrações religiosas. Então, foram essas duas dificuldades, sobretudo.